Olá, sabe aquele pedido de exame de sangue que o médico te entrega? E lá no meio tem assim, perfil lipídico. Parece algo super complexo, né? Mas na verdade é como se fosse um retrato. Um retrato das gorduras que ficam circulando no nosso corpo. Exato. E olha, é um retrato bem importante. É uma ferramenta-chave para a gente avaliar o risco de ter problemas sérios, tipo infarto, derrame, porque ele mostra como o corpo está lidando, como ele gerencia essas gorduras, né? Isso mesmo. E aí vem aqueles nomes: colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos. São os personagens principais dessa história. Nossa missão aqui hoje é entender o que esses nomes realmente querem dizer para a nossa saúde. Ok, então, vamos desembrulhar isso. É exatamente isso. Esses números, eles são como sinais de alerta para a saúde das nossas artérias, sabe? Eles estão ligados, assim, diretamente na formação daquelas placas de gordura, aterosclerose, que podem entupir os vasos. Aquela gordura que endurece, né? Essa mesmo. Então, o perfil lipídico acaba funcionando como um sistema de alerta precoce, muitas vezes bem antes de aparecer qualquer sintoma. Mas olha, é fundamental entender uma coisa: nenhum número desses é olhado sozinho, isolado. Ah, não é só ver se está dentro da faixa de referência. Não mesmo. O médico vai analisar o conjunto, sabe? As proporções entre eles, e vai cruzar isso com todo o quadro da pessoa. Se tem pressão alta, diabetes, histórico na família, se fuma, se é sedentária, tudo isso entra na conta. É uma peça importante, mas de um quebra-cabeça bem maior. Entendi. E falando em circular pelo corpo, tem uma coisa que sempre me intrigou: gordura e sangue, que é a base de água. Não se misturam, certo? Tipo água e óleo. Como é que o corpo faz para levar essas gorduras, que são super importantes, tipo o colesterol que a gente precisa para as células, para os hormônios, e os triglicerídeos, que são nossa reserva de energia, como ele leva isso pelo sangue? Ah, aí é que está a beleza da biologia. A solução é brilhante e, assim, um pouco complexa. São as lipoproteínas. Imagina elas como, sei lá, minúsculos veículos de entrega. Ou como submarinos, talvez, projetados especificamente para essa tarefa. Veículos de entrega, gostei da analogia. Como eles funcionam? A estrutura é genial. Por fora, elas têm componentes que gostam de água, tipo proteínas, fosfolipídios. Isso permite que elas naveguem tranquilas pelo sangue. E por dentro? Ali fica um compartimento protegido, onde a carga de gordura, o colesterol e os triglicerídeos viajam escondida da água. Ah, então a gordura não fica solta. De jeito nenhum. Se ficasse a formar umas gotas que poderiam causar um estrago danado, entupir vasos fininhos, por exemplo. E o fígado, ele é tipo a central de comando dessa logística toda. Ele produz colesterol, remove o excesso, transforma calorias que sobram, principalmente de carboidrato e açúcar, em triglicerídeos e empacota tudo isso para mandar embora nesses veículos. E o que é fascinante aqui, sabe, é que o exame de sangue ele não mede gordura solta. Ele mede a quantidade de colesterol e triglicerídeos que está dentro desses diferentes tipos de veículos. Ah, então a chave é como a gordura está distribuída entre esses transportadores. Exatamente. É essa distribuição que vai dizer se o transporte está saudável ou se está apresentando algum risco. Entendi a ideia dos veículos. E você falou que a parte de fora interage com o sangue. Mas o que faz cada veículo ir para o lugar certo? Você mencionou proteínas na superfície. Isso. Essas proteínas na superfície a gente chama de apoproteínas. Elas funcionam assim como chaves ou como etiquetas de endereço mesmo. Chaves? Como assim? Elas se encaixam em lugares específicos nas células, os receptores, sabe? Isso garante que a carga de colesterol ou de triglicerídeo seja entregue no destino correto. Seja um músculo que está precisando de energia, ou uma glândula que vai produzir hormônio, ou até o próprio fígado para reprocessar aquilo ali. Essa especificidade é crucial para o sistema funcionar direitinho. E é medindo da carga dentro desses veículos diferentes que o laboratório chega nos valores de LDL e HDL. O L e o H têm a ver com as características desses veículos. Exatamente isso. O laboratório mede quanto colesterol está sendo carregado por cada tipo principal de lipoproteína. LDL significa Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. O valor de LDL no exame
é o colesterol que está dentro dessas partículas, que são um pouco menores e mais densas que outras. E o HDL? HDL é High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. E o valor de HDL no exame representa o colesterol que está nessas partículas, que são ainda mais densas e geralmente associadas a uma função boa, protetora. Entendi. E é importante lembrar que isso tudo é muito dinâmico, sabe? Os veículos vão mudando de tamanho e de composição à medida que entregam a carga pelo caminho. Faz sentido. Então, quais são os tipos principais desses veículos que a gente precisa conhecer para entender melhor o resultado do exame? Bom, para entender a prática clínica, a gente pode focar nos mais relevantes. Primeiro, tem os quilomicrons. Eles aparecem depois que a gente come algo gorduroso, sabe? Eles transportam os triglicerídeos que vieram da dieta, mas eles são meio que passageiros temporários. Geralmente somem depois de algumas horas. Ok, esses são da comida. E os outros? Aí temos as VLDL, que é Very Low Density Lipoprotein. Essas são produzidas lá no fígado. Elas vêm carregadas principalmente com triglicerídeos que o próprio fígado fabricou. Fabricou a partir de quê? Muitas vezes, a partir do excesso de carboidratos e açúcares da nossa alimentação. O fígado converte isso em gordura, em triglicerídeos. E agora vem o ponto crucial. À medida que essas VLDL vão entregando os triglicerídeos delas pelo corpo, elas vão se transformando e viram as LDL, Low Density Lipoprotein. Ah, a famosa LDL, o tal do colesterol ruim. Exato. Essa é a partícula que ficou com essa fama. Elas são bem ricas em colesterol, e a função delas é justamente entregar esse colesterol para as células que precisam. O problema começa quando tem LDL demais circulando por aí. Por serem pequenas, elas podem, digamos, se infiltrar nas paredes das artérias. Lá dentro, elas podem sofrer um processo chamado oxidação e aí sim começar a formar as placas de aterosclerose. É o excesso e essa modificação da LDL que a tornam perigosa. Entendi, o problema não é a LDL em si, mas o excesso e ela modificada, né? Isso. E, por outro lado, para contrabalancear, a gente tem a HDL, High Density Lipoprotein, o colesterol bom. O mocinho da história. É, tipo isso. Ela funciona como um serviço de limpeza ou de reciclagem. As partículas de HDL saem do fígado e do intestino quase vazias, sabe? E aí elas circulam pelo corpo coletando o excesso de colesterol das células, das paredes das artérias e levam tudo de volta para o fígado para ser eliminado. Ah, que interessante. É tipo uma coleta reversa. Exatamente. É o chamado transporte reverso do colesterol. Por isso que níveis mais altos de HDL geralmente são vistos como algo bom, protetor para o coração. Nossa, essa dinâmica de entrega da LDL e limpeza da HDL faz muito sentido agora. Bom, mas aí vem aquela dúvida prática que todo mundo tem. O jejum. Porque antigamente pediam 12 horas, sempre. E hoje parece que nem sempre precisa, né? Qual a história aí? Pois é, essa é uma dúvida comum. A exigência clássica do jejum de 12 horas vinha principalmente por causa dos triglicerídeos. Como aqueles quilomicrons aparecem cheios de triglicerídeos logo depois que a gente come, fazer o exame sem jejum poderia dar um valor de triglicerídeos meio inflado, artificial. Ah, não ia refletir o estado normal da pessoa, né? Exato. Não refletiria o estado metabólico basal, digamos assim. O jejum longo garantia que essas partículas da refeição já tivessem sido processadas, metabolizadas. Mas isso mudou, né? Hoje está mais flexível. Sim, as diretrizes foram atualizadas. O pessoal percebeu que os níveis de colesterol, o total, o LDL e o HDL, eles não mudam tanto assim logo depois de comer. Então, para muita gente, principalmente numa primeira avaliação, um exame sem jejum ou com um jejum mais curto, tipo 8 horas, pode ser suficiente. E quem decide se precisa ou não do jejum? A decisão agora depende mais do objetivo do médico e do histórico da pessoa, sabe? Por exemplo, se num exame sem jejum, os triglicerídeos vierem muito altos, sei lá, acima de 440 mg por decilitro, ou se a pessoa já está tratando triglicerídeos altos. Aí sim, o jejum de 12 horas ainda é recomendado, para ter uma medida mais precisa e para poder comparar com os exames antigos dela. Entendi. Então a regra é seguir a orientação do médico ou do laboratório? Exatamente. E uma dica importante: mantenha seus hábitos alimentares normais nos dias antes do exame.
Não adianta fazer uma dieta maluca na véspera para tentar maquiar um resultado, né? Claro, a ideia é ter um retrato fiel da realidade. Isso. O objetivo é ter uma foto real do seu metabolismo habitual. E no laboratório, como é que eles medem esses componentes? É tudo medido direto na amostra? Olha, o colesterol total, o HDL e os triglicerídeos, geralmente sim. São medidos diretamente por métodos químicos automatizados, que detectam a quantidade de cada um ali no sangue. Ok, mas aqui tem um ponto que talvez muita gente não saiba e que eu acho bem interessante, o LDL. Um dos mais importantes para avaliar o risco, né? Ele geralmente não é medido diretamente, mas sim calculado. É verdade isso? É verdade na maioria das vezes, sim. O método mais comum, mais usado, é a fórmula de Friedewald. Friedewald. Como funciona essa fórmula? É assim: LDL calculado é igual ao colesterol total menos o HDL menos os triglicerídeos divididos por 5. Colesterol total menos HDL menos triglicerídeos sobre 5. Qual a lógica disso? A lógica é que, quando a pessoa está em jejum, a maior parte dos triglicerídeos do sangue está dentro das partículas VLDL, lembra? Lembro, as que saem do fígado. Isso. E aí se assume que dentro da VLDL, a proporção de triglicerídeos para colesterol é mais ou menos de 5 para 1. Então, dividindo o valor dos triglicerídeos por 5, você tem uma estimativa do colesterol que está na VLDL. Aí você pega o colesterol total, tira o HDL que foi medido, tira essa estimativa do colesterol da VLDL, e o que sobra, teoricamente, seria o colesterol que está na LDL. Parece um atalho inteligente, mas, por ser uma estimativa, imagino que tenha falhas, né? Quando essa conta pode dar errado? Tem limitações importantes, sim. A fórmula começa a perder a confiabilidade quando os triglicerídeos estão muito altos. Geralmente o pessoal fala acima de 400 mg desse litro. Nessas condições, aquela proporção de 5 para 1 já não vale mais, sabe? E aí o LDL calculado pode acabar ficando mais baixo do que o real. O que seria perigoso, porque subestima o risco da pessoa. Exatamente. Subestima o risco, e outra limitação grande é que ela só vale direito para amostras coletadas em jejum, porque se a pessoa comeu, aparecem os quilomicrons, que também têm triglicerídeos, e aí bagunça toda a estimativa da VLDL. Entendi. Então, em casos de triglicerídeos altos ou exames sem jejum, o ideal seria medir direto. O ideal seria usar métodos que medem o LDL diretamente, sim, mas eles são mais caros, mais complexos e não estão disponíveis em todo o laboratório. São usados em situações mais específicas. Então, saber que o LDL muitas vezes é calculado e tem essas limitações, isso reforça ainda mais aquela ideia de que não dá para olhar só o número isolado e a faixa de referência do laboratório, né? O contexto da pessoa é tudo. Absolutamente. Os números são um ponto de partida, claro, mas a interpretação tem que ser muito mais rica, muito mais individualizada. Existem fatores individuais que podem mudar completamente o significado daquele perfil lipídico. A genética, por exemplo, é um fator poderoso. Genética como? Tem gente que nasce com hipercolesterolemia familiar. É uma condição hereditária que causa um LDL altíssimo desde criança, mesmo a pessoa tendo hábitos super saudáveis. É um defeito nos receptores que deveriam tirar o LDL do sangue. E o contrário também existe, né? Pessoas com uma genética favorável que têm colesterol baixo a vida toda. O histórico familiar de doença cardíaca cedo também é um sinal de alerta importante que o médico considera. Entendi a parte da genética. E o que mais entra nessa avaliação, além dos números e da herança familiar? Um fator que a gente tem entendido cada vez melhor nos últimos anos é a inflamação crônica de baixo grau. Inflamação. O que isso tem a ver com gordura? Tudo a ver. Hoje a gente sabe que a aterosclerose não é só um depósito de gordura na artéria. É fundamentalmente um processo inflamatório. O LDL, que se infiltra ali na parede da artéria, ele acaba desencadeando uma resposta do nosso sistema de defesa, do sistema imune. As células de defesa vão para lá tentar limpar aquela gordura, mas, no processo, elas mesmas acabam virando parte do problema, formando as tais células espumosas, que são o coração da placa de gordura. Nossa, que complexo. E se a pessoa tem um estado inflamatório geral no corpo, isso pode ser medido por exames como a proteína C reativa, por exemplo, essa inflamação acelera a formação da placa. E pior,
pode deixar essas placas mais instáveis, com mais risco de romper e causar um evento agudo, como um infarto ou AVC. Então, conectar isso com o quadro geral é essencial. Totalmente. Se conectarmos isso ao quadro geral, pensa assim, uma pessoa com um LDL que nem está tão alto, está moderado, mas que tem uma inflamação alta no corpo, ela pode ter um risco cardiovascular maior do que alguém com LDL alto, mas sem essa inflamação toda. Faz sentido. E além disso, claro, entram na conta outras condições como o diabetes, que não só piora o perfil de gorduras, mas também tende a deixar as partículas de LDL menores, mais densas, mais agressivas, o tabagismo, a pressão alta, a obesidade. O médico junta todas essas peças do quebra-cabeça para ter uma visão real do risco daquela pessoa e definir qual a melhor estratégia para ela. Fica muito claro, então, o poder desse exame como ferramenta de prevenção, né? Ele permite identificar um risco que muitas vezes é silencioso e agir antes que o estrago aconteça. E eu acho que entender essa lógica por trás do LDL como potencial sujeira e do HDL como limpeza dá um sentido muito mais concreto para as recomendações de mudar a dieta, fazer mais exercício. Não acha? Deixa de ser só uma ordem médica abstrata, passa a ter um porquê. Sem dúvida. Conhecimento empodera a pessoa a cuidar de si. E é importante dizer que, quando as mudanças de estilo de vida sozinhas não dão conta, ou quando o risco já é considerado alto, existem tratamentos muito eficazes hoje em dia. Medicamentos, você diz. As estatinas, por exemplo, que são muito conhecidas. Elas agem diminuindo a produção de colesterol lá no fígado e isso reduz bastante os níveis de LDL no sangue. E o perfil lipídico é essencial para guiar esse tratamento, para ajustar a dose do remédio, para verificar se as metas de redução do LDL foram alcançadas, para monitorar a resposta do corpo, o exame guia o tratamento. Entendi. Mas, reforçando o que a gente já falou, o exame é sempre o começo da conversa com o médico. É a interpretação dentro do contexto único de cada pessoa que realmente importa. Prevenir doença cardiovascular é uma jornada contínua, né? Feita de escolhas diárias, alimentação, movimento, controle do estresse, não fumar. E o perfil lipídico funciona como um mapa nessa jornada. Ajuda a gente a entender onde estamos e qual o melhor caminho para seguir. Então, para a gente fechar, o que tudo isso significa? Significa que o perfil lipídico, aquele exame tão comum, é na verdade uma janela fascinante para a gente ver como funciona esse sistema complexo de transporte de gorduras no nosso corpo. É vital para a prevenção, sem dúvida, mas os números dele só contam a história completa quando a gente olha para o contexto maior. A saúde geral da pessoa, a genética, o estilo de vida. É o pontapé inicial para uma conversa essencial sobre como cuidar melhor do nosso coração. Exatamente. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, já que a gente entendeu que a aterosclerose é um processo que envolve tanto o depósito de gordura quanto, e muito importante, a inflamação, que outros aspectos do nosso estilo de vida, talvez aqueles menos óbvios que a dieta e o exercício que a gente sempre bate na tecla, poderiam estar silenciosamente alimentando essa inflamação no nosso corpo e, por consequência, impactando o nosso risco cardiovascular lá na frente. Fica a pergunta para a gente pensar em como outras áreas do nosso bem-estar, do nosso dia a dia, se conectam com a saúde das nossas artérias.